Oi, bom dia. Bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. O Ibovespa Futuro sobe 0,40% na abertura aos 117 mil pontos. O dólar cai e é negociado a R$ 4,85. E o IBGE divulgou agora há pouco os dados do varejo de abril, as vendas do comércio que ficaram estáveis, subindo 0,1% na comparação com março. Pelo quarto mês consecutivo, o indicador não apresentou variações negativas. Em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 0,5%. 5 das 8 atividades recuaram, como vestuário, combustíveis e eletrodomésticos. Já os artigos farmacêuticos, livros e o segmento de hiper e supermercados registraram taxas positivas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou nesta terça a desoneração da folha de pagamento até 2027. Depois de uma nova votação na comissão, a matéria agora vai direto para o plenário da Câmara, porque teve alterações já no Senado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que um projeto para a desoneração da folha deve ser enviado pelo governo ao Congresso só depois da promulgação da reforma tributária. Vamos ouvir o que ele diz. Nós temos ainda muito caminho pela frente, né? Aquilo passa pela Câmara, depois passa pelo Executivo, depois pode voltar para o Congresso, depois tem a questão da constitucionalidade. Quer dizer, o próprio Congresso aprovou uma emenda constitucional dizendo que esse tipo de benefício tinha data para acabar. Então, é importante para nós, sobretudo projetando o futuro próximo, né? Resultados primários mais robustos, equilíbrio fiscal, tudo isso estava na agenda, está na agenda do país. Então nós estamos sensibilizando os senadores, ainda existem etapas a serem cumpridas no Senado, mas nós vamos insistir de que a oportunidade para essa discussão não é agora. É depois da reforma tributária, para que a gente possa se debruçar sobre isso. Já tem uma equipe trabalhando nisso internamente e nós queremos fazer esse debate com o Congresso. Sobre a nova regra fiscal, Haddad disse esperar parcimônia nas alterações do Senado. A gente lembra que o texto foi aprovado pela Câmara no fim de maio com 372 votos a favor, ou seja, uma ampla maioria. Vamos ouvir o que o ministro disse. O ideal é que, se houver mudanças, que elas sejam conversadas com a Câmara, não sejam uma surpresa. Falar, olha, parece que aqui talvez seja o caso de mudar essa vírgula, mas com parcimônia, para não reabrir a discussão sobre uma coisa que foi bem recebida. Então aí os indicadores econômicos mostrando, né, que os investidores, o interesse pelo Brasil está aumentando, das agências de risco país, tudo isso está melhorando. Então não vamos comprometer esse trabalho. Então o que tanto nós quanto ele concordamos em fazer é uma coisa parcimoniosa, se for o caso. Né? Com parcimônia e se for o caso. Agora a gente fala das bolsas internacionais, porque em Nova York os futuros americanos operam sem direção única nessa terça. Sai hoje à tarde, lembrando a decisão do Banco Central americano sobre os juros e depois os dados divulgados ontem, que mostraram aí uma nova desaceleração da inflação no país, do CPI. O mercado consolidou as apostas de que o Federal Reserve vai sim dar uma pausa no ciclo de aperto monetário. Segundo o levantamento do CME Group, já 95% dos investidores já acreditam que os juros vão ficar assim na faixa de 5% a 5,25% nos Estados Unidos. Lembrando que a divulgação da decisão deve acontecer a partir das 3 horas da tarde. E na Ásia, como a gente vê aqui do lado, as bolsas fecharam com um desempenho misto na expectativa, claro, para a decisão do Fed. O índice japonês Nikkei subiu 1,47% em Tóquio, atingindo o maior nível desde março de 1990. Já o Hang Seng em Hong Kong caiu 0,58% e para encerrar, a bolsa de Xangai, na China, fechou numa leve queda aí de 0,14%. O CNN Mercado vai ficando por aqui, mas eu volto 12h45 com todas as atualizações do mercado de hoje. Elizabeth está chegando com o Live CNN. Até mais!